Olha, gente, neste fim de semana houve uma manifestação em Natal a favor da autonomia médica. Uma das profissionais envolvidas aí nesse ato, que participou aí dessa manifestação, foi a doutora Roberta Lacerda, uma médica bastante conhecida justamente por defender o chamado tratamento precoce contra a Covid-19. A doutora Roberta fez inclusive um discurso emocionado, né, durante esse ato, porque ela disse que os reais responsáveis pelo genocídio no Brasil são justamente os críticos do chamado tratamento precoce. A doutora Roberta disse, inclusive, que não estão lá, os profissionais médicos não estão defendendo droga A, B ou C, mas que existem mais de 12 medicamentos estudados que têm ação contra a Covid-19 e que ela reforçou, não existe uma droga mágica e nem um médico infalível, mas tanto vacina quanto medicamento servem para reduzir as chances de risco de agravamento. E aí, Tiago Rebolo, a doutora Roberta Lacerda, nessa manifestação, criticou Big Pharmas, Big Techs, políticos e imprensa que são contra o tratamento precoce. Ela disse, segundo ela, essas pessoas enriqueceram com a pandemia. Vamos ouvir o que disse a doutora Roberta Lacerda durante este ato. Porque os três maiores enriquecidos nessa pandemia foram as Big Pharma, as Big Techs e os políticos que estão interessados em perpetuar uma pandemia que só tem prorrogado o nosso momento de restrição de liberdade, perpetuação da miséria, com crianças que estão sofrendo abuso em casa porque não estão sendo detectadas pelos professores, que estão sendo negadas a alimentação quando na escola tem a única refeição que se preze, quando estão sofrendo abuso psicológico pela dificuldade de se relacionarem com seus amigos. E nós somos criminalizados todos os dias na mídia sem ter uma voz a nosso favor. Então a gente está pedindo aqui um mínimo de respeito por uma mídia aviltante como dessas rádios e desses jornais de tabloides que fazem Ctrl-C, Ctrl-V e não tem a vergonha nem a mínima cuidado com o português em mudar o texto jornalístico. Tá aí, portanto, a declaração da doutora Roberta Lacerda. Doutora Roberta Lacerda, que sempre tem espaço disponível aqui na 98 FM para apresentar a visão dela, fazer a defesa do tratamento que ela acha que é o mais conveniente. Aliás, a doutora Roberta Lacerda ganhou muita visibilidade, ganhou muita expressão após uma entrevista concedida aqui à Rádio 98 FM Natal, que sempre aborda, tem uma postura de ser muito democrática, né, Ana? A gente aqui recebe pessoas que têm os mais variados espectros políticos e ideológicos e tem as mais variadas formas de pensar. O microfone da 98 FM é democrático, aberto a todos aqueles que querem fazer a defesa daquilo que eles acham que é mais conveniente. Evidentemente que num espaço democrático também existe contestações, existe pergunta, existe confronto de ideias, para que o nosso ouvinte, o nosso telespectador do YouTube tire as suas conclusões e faça o melhor juízo daquilo que lhe é apresentado. É uma pena que essa discussão em relação ao tipo de tratamento para a Covid-19 tenha sido tão politizada, né? A gente viu aí que se politizou os remédios, então o grupo de um lado não aceita o tratamento precoce, o outro lado, enfim, acaba sendo criminalizado o ato médico daqueles profissionais da saúde que defendem, né, remédio A, B ou C. A doutora Roberta Lacerda, inclusive, muito emocionada aí nesse desabafo que estava fazendo, ela disse que ela defendeu que a autonomia médica ela não deve ser desrespeitada, né? O médico, ele tem condição de prescrever A ou B e o paciente também tem a liberdade para aceitar ou não. Agora, criminalizar o ato médico, como estão tentando fazer, é que é muito perigoso. A gente já está aqui também, viu, Arthur Dutra, com o deputado federal General Girão, que inclusive eu estava vendo pelas imagens, o senhor esteve presente neste ato também, não é, deputado? Boa tarde. Isso, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, eu estarei sempre presente quando for convidado a participar de alguma coisa a favor da vida, porque o que se fez ontem lá, e eu queria destacar aqui também que a doutora Rosângela também, que é uma servidora do município aqui do Natal, e que também fez um depoimento, ela falou primeiro antes da doutora Roberta, doutora Rosângela, que tinha me convidado para o evento, ela falou também de forma muito emocionada, ela chegou a telefonar para mim durante uma certa época e pedindo um ponto de acesso
com oxigênio para poder atender as pessoas que precisavam ter oxigênio para poder continuarem vivos. Tá? Então, infelizmente, o que eu posso dizer para vocês é que a gente está com a CPI do Covid, vocês vão perguntar sobre isso, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: o Brasil, o país Brasil, eu tenho uma audiência com o ministro da Saúde essa semana que vem, dia 25, e eu pretendo nessa audiência chegar para ele e dizer assim: ministro, o que é que o senhor precisa de ajuda do Legislativo Federal para nós reescrevermos o SUS? Porque infelizmente o sistema de saúde nosso, que pode ser o maior sistema de saúde público do mundo, ele não estava preparado, como vários outros países também não estava preparado para enfrentar uma pandemia. Nós temos cidades como, por exemplo, aqui Tibau do Sul, onde tem Pipa, que é a praia que tem a maior frequência de pessoas aqui no final de semana e feriados, que não tem um ponto de acesso a respirador, não tem um desfibrilador para poder tirar alguém de uma parada cardíaca. Então, nós precisamos sim reescrever o SUS. Talvez os governos anteriores, que hoje fazem parte dos maiores críticos ao presidente Bolsonaro, querendo levar o presidente Bolsonaro aos tribunais como genocida, corroborando o que o doutor Roberta Lacerda falou, a doutora Rosângela também, os mais homicidas, os mais genocidas que estão existindo no país hoje, são aqueles que negam às pessoas o direito. Não, fique em casa, só venha para o hospital se estiver passando mal. Depois que você começa a passar mal, fruto da ação do Covid no seu organismo, como falou o doutor Albert Dixon, já era. O vírus já ficou muito forte dentro de você. Talvez nem a quantidade maior de antibióticos aplicada vai conseguir fazer com que as pessoas sobrevivam. E eu estou dizendo, às vezes, pessoas que nem comorbidade tinham, tá certo? Quando o vírus se instala dentro de você, com a força desse fica em casa e só venha quando passar mal, já era. Não, eu queria cumprimentar o deputado General Girão pela participação aqui. Eu queria fazer só um comentário a respeito dos médicos que estão fazendo esse trabalho. O deputado citou a doutora Rosângela Moraes, que eu conheço pessoalmente e atesto a capacidade, a dedicação e a abnegação dela pela medicina. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu vi, né, pela pandemia, eu também conversei muito com ela para saber, doutora, o que é isso que a gente vai enfrentar, o que é essa pandemia. E ela me deu uma aula sobre todo o processo do coronavírus e tal, e já ali ela começou a se preocupar com o tipo de tratamento para a gente poder enfrentar essa situação. Arthur, ela salvou a minha filha, com certeza absoluta. Minha filha teve Covid, tá certo? E ela foi quem prescreveu os medicamentos, esses medicamentos preventivos para que ontem elas se conheceram. Minha filha agradeceu a ela. Então ontem foi um momento também de agradecimento. Eu estou fazendo esse registro porque a doutora Roberta Lacerda, que ganhou muita visibilidade, notoriedade e naturalmente também experimentou os dissabores dessa visibilidade, né, que são ataques, justos, injustos, enfim, discussões, mas existem muitos médicos que eu queria fazer esse registro aqui, em homenagem em nome da doutora Rosângela, que eu sei que é da maior competência e que vem fazendo um trabalho muito assim, muito a miúde de acompanhamento de pacientes. Eu não sabia nem que a sua filha tinha sido acompanhada, mas conheço muitas pessoas que foram acompanhadas por ela e ela certamente tem uma voz a ser ouvida, embora essa discussão científica, a decisão final, né, a discussão final, eu acho que não vai ser agora, mas o que se puder fazer agora, certamente é necessário fazer, e se for por médicos com conhecimento técnico, com experiência, a gente vai enfrentar melhor isso. Olha, eu não acho que a autonomia médica esteja sendo atacada nesse momento. Os médicos têm a liberdade de prescrever aqueles tratamentos que eles consideram os mais eficazes, e também quem é crítico disso tem o direito de dizer que não funciona, tem o direito de dizer que não existe comprovação científica robusta, tem o direito de apontar que outro medicamento é mais eficaz ou não. O que eu percebo, doutora Roberta Lacerda, é o seguinte: a doutora Roberta Lacerda, ela ganhou muita notoriedade, muita expressão, inclusive a partir da imprensa, que ela agora ataca bastante, né? Doutora Roberta Lacerda, durante muito tempo, durante muitas semanas, ela teve amplo espaço na mídia para falar das suas ideias, para defender o tratamento que ela acha que é o mais eficaz, que é o mais convincente para a Covid-19, etc. e tal. E sem questionamento nenhum, durante muito tempo. Quando algumas pessoas passaram a querer também contrariar a doutora Roberta Lacerda, apontar possíveis contradições do discurso dela, ou também apontar outros estudos que têm uma conclusão diferente daquilo que ela acha, ela realmente subiu o tom de uma forma desmedida. Não é a primeira vez que ela faz uma reação tão agressiva como essa que ela fez ontem, por causa dos críticos a ela, né? Então, acho assim, a doutora Roberta Lacerda precisa aprender a conviver melhor com essas críticas, né? Concordo que a autonomia médica tem que ser preservada, não acho que ela esteja atacada neste momento, mas assim, doutora Roberta Lacerda, a senhora tem que aprender realmente a conviver melhor com as críticas. É natural do ambiente democrático, inclusive da medicina. Não existe nenhuma unanimidade, não, na ciência, não. Existe realmente pessoas que pensam diferente e é preciso conviver com isso, né? Eu só discordo de você de uma coisa. Eu também vou discordar. É que ela tá na linha de frente. Era a doutora Rosângela, várias outras médicas estão na linha de frente.
estão enfrentando isso aí no dia a dia e vendo as pessoas precisando de medicação. Sim. Quando eles prescrevem medicamento e veem que as pessoas conseguem ser salvas, como a gente viu aqui agora, um agradecimento da repórter da Daniela aqui em função do pai dela. Então, é isso que a gente quer, nós queremos é salvar vidas. E esquece o nome A, B ou C do médico X, Y, Z. Não, Sim. o que a gente precisa o que está salvando vidas? O chá da raiz do alcafrão. Pai, esse chá resolve salvar vidas? Vamos lá, não tem efeito colateral? Não tem. Então, é isso que o médico tem que ter o direito de fazer. Alguns médicos, eu conversei com alguns médicos, eles disseram assim: general, eu não estou prescrevendo com medo de ser processado depois. Eu acredito, mas as pessoas estão começando a me dizer assim: você vai ser processado se a pessoa vier a óbito. E aí? Olha, e eu assim... Complicado. Eu vou aqui também falar aqui sobre os excessos das críticas, né? Porque Tiago diz assim, porque a doutora não era contestada, hoje é natural que se critique, porque tem as pessoas que discordam, né? Colegas médicos dela, na maioria das vezes, inclusive, a mas, criticam. Pois é, tanto a imprensa, quanto colegas médicos, quanto qualquer pessoa, você pode discordar, você pode até criticar. Agora, também tem o tom da crítica, tem o tom, e muitas vezes, principalmente profissionais como ela, que estão nessa linha de frente, eles estão sendo atacados de forma, assim, violenta, né? As opiniões, os ataques nas redes sociais, né? Tentando realmente denigrir a imagem do profissional. Então, assim, ela se sente até acuada. Então, é natural que a reação dela também seja de tentar proteger o direito dela, né, de atuar como médica, de fazer a prescrição dela. A gente vê alguns setores de imprensa, de blogs, enfim, atacando a pessoa da profissional. Será que nós não estamos mais intolerantes, não somente nessa parte aí do Covid, né, nessa situação de pandemia nossa, uma pressão psicológica muito forte? A intolerância está muito forte no nosso país. Aqui no Rio Grande do Norte você deve ter visto aí, o outdoor do Bolsonaro foi vandalizado, a empresa foi lá e trocou, o meu disse assim, não troca não, pode deixar o meu rosto aí com essa tinta vermelha que foi colocada em cima, para as pessoas verem o que é intolerância. Você pode discordar, mas deixa o outro fazer o trabalho dele, poxa. Para que ser intolerante nesse sentido? Isso é violência. Agora, deputado General Girão, essas coisas que estão envolvendo pandemia, tratamento precoce, né, a aquisição de medicamentos, vacinas, tudo isso está sendo alvo lá de uma investigação na CPI da Covid-19 no Senado. O senhor tem acompanhado? Como é que a avaliação que o senhor faz desse trabalho? Nós queríamos que inicialmente fosse uma CPI mista, né? Porque aí nós teríamos os deputados também envolvidos lá e a gente não nos é permitido participar. Faltou articulação do governo? Isso. Não vou dizer que faltou articulação do governo, foi que, infelizmente, o Senado, quando ele se decidiu por isso daí, um senador apresentou a proposta da CPI mista, apresentou a proposta, inclusive, de ampliar a CPI também para investigar estados e municípios, porque o que aconteceu no começo da pandemia, eu fui claro, deixei claro lá, dizendo o seguinte: tem que investigar todo mundo, inclusive o Supremo Tribunal Federal, que deu uma decisão tirando o poder do presidente da República de ser o coordenador das ações nacionais de enfrentamento da pandemia, tá certo? Então, infelizmente isso daí não prevaleceu, criaram uma CPI em função de uma maioria de senadores do Senado que, infelizmente, rezam contra o governo federal, achando que o governo federal agiu erradamente, querendo levantar isso daí como sendo um palanque político, e a gente está vendo lá políticos que nos envergonham, né, como o Renan Calheiros lá de Alagoas, é vergonha, tá certo? É vergonha realmente, é vergonha demais, ele e outros, mas esses políticos que nos envergonham estão à frente de uma pandemia, de uma CPI investigando a pandemia, e vão ter sim que investigar para onde foram os recursos, que a gente estava conversando aqui hoje de manhã. Nós estamos levantando isso daí. Esses recursos que foram mandados, por exemplo, aqui para o governo do estado do Rio Grande do Norte, eu fui o primeiro deputado federal, o primeiro parlamentar que denunciou os 5 milhões que o consórcio do Nordeste levou de nós, tá certo? Levou lá para onde? Para o raio que o parta, né? Não foi para a China nem para o Japão, foi para o raio que o parta. Esse dinheiro nunca mais vai voltar, porque não se encontra onde é que está o cara que levou esse dinheiro, tá certo? E o que a gente ouviu aqui da governadora foi... Mas não tem bens bloqueados da empresa, deputado, já? O quê? Não tem bens bloqueados da empresa, inclusive, para ressarcir os cofres públicos? Não vai ressarcir nunca, cara. Não, os bens estão bloqueados. Esses caras sumiram do país, sumiram da história. 50 milhões que o consórcio do Nordeste nunca mais vai recuperar e querem mais dinheiro para poder fazer o que com esse dinheiro? Mas e os bens bloqueados vão para onde? Quando a justiça terminar o processo e declarar, por exemplo, que... A gente sabe que a justiça brasileira é muito lenta para poder resolver. O senhor não confia na justiça? Nesse caso aí, não confio.
São pouquíssimos os casos de bens bloqueados que acabam revertendo para a população que foi prejudicada. E o pior de tudo, né? Na verdade, quando o governo federal repassou os recursos, por exemplo, 5 milhões que vieram para o governo do estado do Rio Grande do Norte, o que a gente queria naquela época ali? Era que esses 5 milhões fossem comprados respiradores para serem aplicados para as pessoas poderem ter direito a ter um oxigênio, para não morrer sem oxigênio. Não aconteceu. Por falha de gestão, por falha administrativa do governo do estado. Perfeito. O deputado... Pois não, Ana, vai lá. Não, e falando ainda em CPI também, o senhor apontou algumas falhas do governo do estado. A gente está aí às vésperas de ser aberta também uma CPI da Covid na Assembleia Legislativa. Né? Como é que o senhor tem acompanhado também esse movimento político local? Eu queria que, na verdade, eu acho que todo brasileiro quer, não somente eu, que todos os estados haja uma investigação qual foi o uso dos recursos que o governo federal mandou, que os estados receberam. É isso que a gente quer. Transparência nessa investigação, porque a gente sabe que faltou muito a atenção para que os estados pudessem resolver os seus problemas e as pessoas pudessem não morrer na quantidade de mortes que nós tivemos, tá certo? Então, não é somente aqui no governo do estado do Rio Grande do Norte. Agora, aqui, nós tivemos casos aí gritantes, 1.200.000 para comprar saco de lixo. Realmente é preocupante isso daí. E a não instalação de um hospital de campanha, por quê? Não instalou porque no começo quiseram instalar com irregularidade, e aí já foi proibido no começo ali. E não tentaram outro. Então as ações de gestão, quem se predispõe, assim como eu me predispus a concorrer, a gente começou a entrar na política juntos, como eu me predispus a entrar para concorrer a deputado federal, eu hoje recebo algumas críticas que eu olho assim é danado isso daí. Eu quero o direito, pelo menos, de eu me defender também, pô. Não pode ser acusado sozinho, sem um direito de defesa, né? Então, a gente tem que ter o direito, sim, de receber as respostas em relação a que destino esse dinheiro teve. São 13h21. A gente continua já conversando com o deputado federal General Girão, que está aqui hoje no estúdio com a gente. Antes disso, vamos falar sobre a vinda do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, aqui ao estado. Ele assinou hoje, lá na sede da FEMURNE, em Natal, uma ordem de serviço para a instalação de 462 cisternas em 7 municípios potiguares: Luiz Gomes, Jaçanã, José da Penha, Santa Cruz, São Tomé, Monte das Gameleiras e Coronel Ezequiel. O investimento federal vai ser na ordem de 3,5 milhões e, além disso, o ministro Rogério Marinho também assinou 2 ordens de serviço para perfuração e instalação de 275 postos em 47 municípios do estado. Serão investidos aí mais de 13 milhões de reais, Thiago Rebolo. Pois é, o ministro Rogério Marinho falou com exclusividade aqui a 98 FM sobre esses investimentos do governo federal e também anunciou, que o presidente Jair Bolsonaro vai visitar o Rio Grande do Norte. Vamos ouvir o que disse o ministro Rogério Marinho. Há uma pré-agenda, acredito que vai dar certo, será dia 24 de junho, dia de São João. Nós estamos nesse processo de pandemia, então nós vamos comemorar o São João aqui no Rio Grande do Norte. A ideia é fazermos uma visita à barragem do Oiticica, que é uma obra que é bancada por recurso do governo federal, que aliás nós estamos aqui cobrando que o governo do estado faça a sua parte, ou seja, repõe os recursos que foram retirados da conta de Oiticica, para que nós possamos concluí-la em tempo hábil. Quem pede isso não é nem o governo federal, é a população do Rio Grande do Norte, que espera 31 anos por essa obra, pelo menos um cronograma, já que nós mandamos um ofício há mais de um ano e reiteramos agora, não tivemos resposta ainda do governo do estado. Esse silêncio é que está nos preocupando. Irá também dar ordem de serviço do ramal do Apodi. O ramal do Apodi para nós é muito importante, porque é uma obra de quase R$1 bilhão, ao lado de tantas obras importantes que o governo do estado, que o governo federal está fazendo no estado do Rio Grande do Norte, de segurança hídrica, a adutora do Seridó, a adutora do Agreste, açude ou barragem de Poço de Varas, a questão da integração da bacia de Oiticica com Armando Ribeiro Gonçalves, transposição do São Francisco. Nós iremos dar ordem de serviço. É uma obra extremamente importante, que seria o 4º eixo de transposição de São Francisco e a segunda porta de entrada das águas do São Francisco no Rio Grande do Norte. Essas águas vão ser prospectadas, vão ser retiradas ali de Cajazeiras, na Paraíba, na altura de Cajazeiras, em direção a Major Salles, próximo à tua cidade lá de Luiz Gomes, Major Salles ali na Tromba do Elefante,
De lá vai percorrer todo o oeste potiguar até Apodi, ali na altura da barragem de Santa Cruz, de lá por Adutora até Mossoró. Então, 36 municípios de Mossoró até a Tromba do Elefante vão passar a ter, pela primeira vez, regularidade hídrica, ou seja, água de qualidade na torneira das pessoas. Você vê, né, o ministro anunciando aí investimentos, acho que nunca vistos para o Rio Grande do Norte para garantir segurança hídrica. Mas aí também, nessa mesma fala, o ministro Rogério Marinho reforçou uma crítica que fez já há alguns dias ao governo do estado, porque 20 milhões de reais que o governo federal repassou para a conclusão da barragem de Oiticica, né, foram, de certa forma, desviados dessa finalidade. O dinheiro estava na conta única do estado e acabou sendo bloqueado pela justiça para pagamento de outras ações, outras dívidas do governo. Dinheiro que tem uma finalidade específica. E aí o governo do estado também respondeu sobre essa crítica do ministro Rogério Marinho, não é, Tiago Rebolo? Sim, Ana. O governo do estado alegou exatamente isso, que esse bloqueio de verbas foi promovido pela justiça. É importante ressaltar, o ministro Rogério Marinho até deu uma declaração esse fim de semana dizendo foram dívidas que o governo do estado deveria ter pago, não pagou e a justiça foi lá e bloqueou. São dívidas de governos anteriores, 95% desses recursos foram bloqueados a partir de dívidas de outros governos, apenas um outro processo é desse governo atual, né? E o valor total desse bloqueio é de 20 milhões de reais. O Supremo Tribunal Federal, Ana, já soltou uma decisão proibindo a justiça, outras instâncias, de fazerem novos bloqueios nesses repasses federais. Esses bloqueios têm a ver com dívidas do governo do estado e de outras áreas, de coisas que não tem nada a ver com a Oiticica. Então a justiça, o Supremo Tribunal Federal deu essa decisão proibindo novos repasses e dando ao governo do estado também o prazo até o fim do convênio para que esses recursos que foram bloqueados para pagamento de outras finalidades sejam repostos ao convênio com o governo federal para a construção da barragem de Oiticica. Só um detalhe, a obra toda é orçada em cerca de 550 milhões de reais, até um pouquinho mais, né? Foram bloqueados 20 milhões de reais, ou seja, 3% do valor total da obra, Arthur. Só um comentário a respeito estancar a envio de recursos para obras importantes que já estavam em andamento. Eu aproveito a presença do deputado General Geirão aqui, que ele me lembra que houve uma discussão sobre a obra da duplicação da Reta Tabajara, que é uma obra importantíssima para o Rio Grande do Norte, que eu me lembro que o deputado foi a favor de continuar a enviar as emendas para a continuação. E por que eu estou lá falando isso? Porque eu passei por lá esse final de semana e eu fiquei muito preocupado com a péssima sinalização noturna naquele trecho. Uma coisa que está representando muito perigo para quem trafega por aquela área. Eu anotei para não esquecer de falar isso aqui, porque eu passei a noite justamente e fiquei muito preocupado em aquilo causar mais acidentes. Então, essa discussão sobre recursos para obras importantes e estratégicas que já está em andamento, ela tem que ser travada com seriedade para que a gente não sofra prejuízo. Tem recurso para a Covid. O governo do estado anunciou aí, e outros estados também, aumento, recorde de arrecadação de ICMS, está com folga de caixa. Então, aquelas obras importantes aqui do Rio Grande do Norte não podem parar. Vou passar essa sua preocupação. Então, por favor, agora, assim que eu sair daqui, eu passo essa sua preocupação para o nosso diretor do DENIT aqui no Rio Grande do Norte, porque a preocupação nossa é da obra parar por falta de recursos, já que a bancada federal, infelizmente, não liberou a emenda que era prevista de 16 milhões e meio para que desse continuidade à Reta Tabajara. Destinou essa emenda para compra de vacinas pelo governo do estado do Rio Grande do Norte, que não vai precisar de dinheiro para comprar vacina, porque o governo federal é que entrega as vacinas. Tá certo? Mas a gente está na luta para tentar reverter isso aí. A gente vai falar sobre esses 16 milhões já, deputado federal, General Geirão. Voltando um pouquinho ainda para a barragem de Oiticica, né? Essa nota do governo do estado dizendo que essa cobrança do ministro não seria apropriada porque o governo ainda está dentro do prazo para devolver o recurso, né? Porque tem até o final do convênio. O problema é que a obra da barragem de Oiticica está com prazo para conclusão agora, já no final deste ano. Né? E o ministro está cobrando a devolução do dinheiro justamente para poder concluir a obra, para que não haja atraso. Dani, eu posso complementar sobre isso daí. Eu fui 5 vezes a Oiticica desde que eu comecei o meu mandato, desde o começo de 2019. Eu fui o deputado federal que mais foi lá, ou talvez os demais foram com o Rogério Marinho. Eu sei disso, que ele foi uma vez. A vez que ele foi, eu não pude ir, porque foi quando aconteceu o fórum no final do ano passado. O que eu posso dizer é o seguinte: existem pendências que o governo do estado admite
o aumento da poligonal, que é a área a ser alagada, o uso da pesquisa para poder fazer a identificação dos sítios arqueológicos que foram identificados lá, as vilas agrícolas que têm que ser construídas, a solução de um problema de uma empresa que tem uma fábrica lá no meio da área a ser alagada, que se vai construir uma ponte ou não. Essas pendências estão paralisadas. O governo do estado não está fazendo a parte dela. A única coisa que está acontecendo lá é a conclusão da construção da Vila Nova Barra de Santana, que está entrando já nas redes sociais. O presidente Bolsonaro deve anunciar essa semana aí. A vila é uma vila de excelência, uma cidade que talvez não tenha uma cidade igual como essa vila, hoje construída no Rio Grande do Norte, com todo o gabarito de tudo moderno lá, tá certo? Então, o que está acontecendo hoje é isso daí, é que o governo do estado não está fazendo esse dever de casa de atender as demais pendências para que a obra em si possa ser concluída como um todo. Não adianta a barragem estar 91%, 92% pronta, se esses 8% que estão faltando só podem voltar a acontecer quando a Vila Agrícola for resolvida, quando o sítio arqueológico for resolvido, quando o cemitério for resolvido o problema, quando a vila puder ser entregue para as pessoas. Então é muita incompetência que eu digo. Só para complementar, Ana, em nota o governo do estado afirmou que esses valores, esses 20 milhões de reais que foram bloqueados pela justiça vão ser devolvidos ao convênio até o fim do prazo para a conclusão do convênio. O governo do estado disse que a obra está em andamento, em execução. Os laudos, inclusive emitidos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, apontam que a obra está andando em ritmo satisfatório e que o governo do estado, à medida que a obra for avançando, vai repondo esses recursos. A obra não vai chegar a ser paralisada por falta desses recursos do convênio, que, repetindo, representam apenas 3% do valor global da obra. Pois é, e falando sobre esses 16 milhões de reais que a bancada federal, né, destinou para a compra de vacinas diretamente pelo governo do estado, que foi colocado aqui pelo deputado federal General Girão, o ministro do Desenvolvimento Regional hoje pela manhã também falou sobre a vacinação no Brasil, né, como é que anda a vacinação no Brasil, e fez críticas ao governo do estado também sobre a compra, aquisição através do consórcio Nordeste. Vamos ouvir. O quarto país que mais vacina no mundo, a gente está falando de quase 200 países. Né? O Brasil é um dos 5 países que terá a condição agora, a partir do mês de julho, agosto, de produzir inclusive o IFA, que é a matéria-prima da vacina internamente, quer dizer, sequer vai precisar mais ou depender mais de importação de China ou de Índia. Então, 80 e tantos milhões de doses de vacina, quase 20% da população já vacinada, entrando agora nas pessoas com comorbidade. E o que é que nós estamos assistindo? Alguns governos estaduais, inclusive o do Rio Grande do Norte, parece que desconhecem que as vacinas são compradas pelo governo federal. A gente tem visto propaganda aqui local, onde isso não é citado. Eu tenho visto a governadora ir ao aeroporto, tirar foto ao lado das vacinas. Com bandeira do Rio Grande do Norte. Com bandeira do Rio Grande do Norte. E depois desconhecer que as vacinas são compradas pelo governo federal. Essas vacinas são distribuídas pelos municípios e aplicadas pelas secretarias municipais de saúde de cada município. Então, o papel do governo estadual me parece que é tirar foto ao lado das caixas de vacinação no aeroporto, né? E colocar na propaganda dizendo que quem está vacinando é o governo do estado. Poxa, vamos pelo menos reconhecer que existe um sistema tripartite aqui do SUS, governo federal, governo estadual, governo municipal, que o SUS, através do governo federal, está mandando as vacinas, que o estado recebe e distribui, e quem vacina são as prefeituras. Então, aí eu acho que não custa nada dizer a verdade. Não custa nada dizer a verdade. Aliás, a governadora passou 3 ou 4 meses dizendo que queria comprar vacina. Foi à bancada federal, pediu à bancada federal para colocar recurso, porque o governo federal... Alguém tem notícia de alguma vacina comprada pelo governo do estado? O que eu sei é que esses 16 milhões que estão disponibilizados sequer vão ser utilizados. Não só por ela, mas por esse consórcio do governador no Nordeste inteiro. Esse consórcio parece que comprou 5 milhões de reais em respiradores, né? Não sei como é que está isso. Chegaram os respiradores? Não. Aqui o Rio Grande do Norte comprou 5 milhões e não chegaram, né? Pois através é. do consórcio. Tomara que chegue, né? A última pergunta. Deputado federal General Girão, como é que fica aí a fiscalização desses 16 milhões de reais que a bancada federal destinou para a compra de vacinas? O senhor, enquanto deputado federal, está acompanhando aí a aplicação desses recursos? Nós temos conversado com o deputado Benes Leocádio. Esse recurso está no orçamento, foi o orçamento aprovado esse ano, e pelo que eu tenho conversado com ele, a ideia é nós reunirmos a bancada novamente para redirecionarmos esse recurso, já que na época eu fui voto vencido, mas na época eu disse claramente, os recursos para vacina serão todos por meio do governo federal.
é a melhor maneira de você fazer a compra das vacinas, já que a gente estava nessa confusão toda de identificação, a vacina que era melhor, a vacina que era mais confiável e tudo mais. Então, a gente vai sim buscar a recuperação desses 16 milhões e meio da emenda de bancada para deixarmos aqui para utilizar, talvez não para a Reta Tabajara, a gente vai ter que arranjar uma outra solução, porque a rubrica de Reta Tabajara não foi colocada no orçamento, aí como não foi colocada, o recurso não pode ser redirecionado. Foi uma lástima muito grande essa falha nossa da bancada. Ok, deputado federal General Girão, a gente quer agradecer a sua participação hoje aqui no 12 em Ponto. Bom, eu queria agradecer também e dizer para vocês que nós estamos no meio de uma guerra, então seria muito bom se no meio dessa guerra a gente deixasse as diferenças de lado e fôssemos combater o inimigo comum, que é o Covid, tá certo? E a intolerância que tem sido praticada, que ela fosse esquecida. Intolerância que a gente viu sexta-feira passada na inauguração, na entrega de residências aqui no bairro Planalto, quando pessoas quiseram impedir a manifestação, soltando inclusive rojões, amedrontando as demais pessoas, as crianças. Então é lamentável isso daí, que a gente possa conviver realmente harmonicamente, mesmo que sejamos diferentes, mas que a harmonia possa existir entre nós, tá certo? Eu agradeço a vocês e quero dizer que temos trabalhado. O governo Bolsonaro hoje, não tem dúvida nenhuma, é o que tem mais ajudado o estado do Rio Grande do Norte a sair desse atraso de infraestrutura. Nós temos visitado municípios onde linhas férreas estão enterradas. Você ainda encontra o trilho ali. Incrível, lá em Nova Cruz nós vimos inclusive que a justiça andou notificando algumas pessoas que construíram casas em cima do ramal ferroviário da cidade, tá certo? Então o que a gente quer é isso, é fazer com que o estado possa alavancar de novo. Por isso que nós criamos a Frente Parlamentar Mista em prol do semiárido e temos buscado sim segurança hídrica para que o estado do Rio Grande do Norte possa, nesse contexto do Nordeste como um todo, ter sim capacidade de produção. Eu mostrei para o embaixador de Israel agora recentemente que a nossa América do Sul, o nosso semiárido, o saliente nordestino, o Rio Grande do Norte, nós estamos na posição mais privilegiada em relação aos mercados consumidores do mundo. Tá certo? Por quê? Porque nós temos portos, tá certo? Temos aeroportos, temos portos e a nossa distância para esses mercados consumidores é a menor possível. Então, tá faltando o que pra gente? Água no solo para que a plantação, para que a criação possa acontecer e a comida possa ser gerada. Tá bom? Muito obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí. Muito obrigado ao senhor, deputado.